Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 5 de outubro de 2025, domingo. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Glória a Deus. Tiago, irmão de Jesus Cristo, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 10, ele vai nos ensinar a respeito da origem das contendas. Já vem falando disso lá desde o versículo 13, que é a questão da língua, né? E depois do versículo 11 ao 12, Tiago vai condenar a maledicência, né? A reclamação, a murmuração, né? E depois do versículo 13 ao 17, Tiago vai falar da falibilidade dos projetos humanos, que é o nosso assunto hoje, tá certo? O ser humano projetar sem Deus é falível, tá certo? Tem um fim. Projeto em Deus, o projeto de Deus é eterno. Né? Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura, tá certo? O versículo 17 do capítulo 4 de Tiago começa dizendo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e sabe fazer o bem, certo? Então, Tiago, nesse contexto do versículo 13 ao 17, que ele vai tratar dessas incertezas da humanidade. Amanhã, se der certo, eu vou. Aí nem se lembra de Deus, né? Não fala nem Deus, não coloca nem Deus no meio. Vou fazer isso, fazer aquilo, não se lembra nem de Deus. Então, é as incertezas humanas. Então, no que diz respeito às coisas futuras de Deus, você não sabe o dia de amanhã. Na cronologia normal, amanhã é segunda-feira, segundo dia da semana. Ok, nós estamos vivendo e imaginamos que amanhã seja um dia tranquilo, normal, Deus abençoe, mas você realmente não sabe o que vai acontecer de fato amanhã. Pode ser que as coisas mudem. Amém? De repente o Lula se converte hoje à noite, tá certo? Ô, glória! Amém, querido? Então, assim, aquele que sabe que deve fazer o bem, querido, essa expressão, ela chama a atenção para uma característica muito graciosa de um genuíno cristão. O cristão, ele faz o bem. Os filhos de Deus, convertidos a Deus, pela fé em Jesus Cristo, que é Deus, eles fazem o bem. Eles vão ter uma predisposição sempre, sempre, para fazer o que é correto. Pastor André, você nunca erra. Meu irmão, quem sabe eu estou errando agora. Eu erro sim, mas jamais haverá uma intenção. Vou fazer, eu sei que é errado, vou fazer. Posso errar por uma circunstância, por uma casualidade, por um sei lá, descuido, não percebi e falhei. Mas sabendo que é errado, vou me esforçar para não fazer. Amém? Você sabe que um político me ofereceu propina uma vez? Ele me dava 2.000. Aqui é uma igreja pequena. Ele me dava 2.000 só para mim de vez em quando falar o nome dele aqui para os irmãos. Ele queria ser vereador. Trabalhava comigo. Tá certo? E eu disse assim, meu querido, procure outro pastor que você vai encontrar. A mim, o meu preço já foi pago por Jesus e foi o sangue de Jesus. Então, querido, olha, assim, aquele que sabe que deve fazer o bem. Então, essa expressão, ela vai trazer uma condição diferenciada para aqueles que fazem o bem, que vivem a verdade em Cristo. Olha, nesse sentido, assim, um genuíno crente, ele foi chamado para dar testemunho da verdade, que é Cristo, e viver essa verdade. Esse negócio de dizer que Jesus está certo e é bom e leva para o céu, mas eu vivo contrário a tudo que Jesus ensina. Eu preciso dar testemunho da verdade, eu preciso falar a verdade e eu preciso viver, praticar essa verdade. Não mentir, não roubar, não aceitar propina, não dar propina. Então isso é vida de crente. Amém? Portanto, o cristão que sabe que pode fazer o bem e deve fazer o bem com certeza. Amém? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Se você sabe que deve fazer o bem, faça. Seja em que natureza for, de que nível for. E o texto vai dizer assim, e não faz.
Aqui revela-se o mau caráter, eu vou dizer assim, de um crente. Porque a Bíblia fala para crente. Se você não é crente, você vive aí dissolutamente, você precisa se arrepender e crer em Cristo, tá certo? Mas assim, se você sabe que é preciso, que deve fazer o bem, e não faz, aqui está revelando o mau caratice mesmo. Por quê? Se você sabe que tem que fazer o que é certo e não faz, isso é mau caráter mesmo, querido. Amém? Você sabe que não deve avançar um sinal de trânsito. Se você avança irresponsavelmente, isso é coisa de quem é bandido. Vive, está fazendo uma prática à margem da lei. É um marginal. Isso eu peguei pesado. Mas é isso mesmo. O crente, ele sabe que tem que fazer o bem. E aí o texto vai dizer: e se não faz? Olha, gente, isso é muito gracioso. Eu quero contextualizar isso aqui, trazer assim para todas as autoridades constituídas em nossa sociedade, seja ela no nível social, político, religioso, cultural, educacional, comercial, de relacionamento interpessoal, seja de que natureza for. Se você, querido, sabe que tem que fazer o bem, você não faz. E principalmente, se você for um crente convertido, dizer que confessa a fé em Cristo, olha, você está em maus lençóis. Amém? Portanto, assim, tudo que diz respeito à nossa ação relacional. Você que é cristão, você foi chamado para fazer o que é certo. Amém? Tem uma célebre frase minha que eu criei, a igreja conhece ela aqui, é que eu digo, para Deus não importa se é bom, para Deus importa se é correto. Tem coisa aí, meu irmão, que é boa, que eu dá vontade danada de fazer, mas não é correto. Amém? Amém? Olha, qualquer que seja o nosso nível de relacionamento, amado, dentro da responsabilidade de cada um, o cristão é chamado para fazer o que é certo. Se você sabe que tem que fazer o bem, o versículo termina dizendo assim: está pecando. Amém? Até aqui eu falei de uma forma geral assim, da palavra, mas eu quero aplicar isso aqui diretamente a você que é crente mesmo. Você que é pastor, você que é líder espiritual de alguém. Olhe, meu querido, se você sabe que tem que fazer o que é correto e você está fazendo errado, você está pecando. Isso aqui, meu querido, diz respeito ao pecado da omissão. Ah, não quero me envolver com política, não. Você está sendo um omisso, se você é um líder religioso, a igreja tem poder espiritual sobre a nação. Precisa pelo menos orar. Quem está de acordo com esse socialismo comunista, marxista, progressista, corrupto, ladrão de velhinhos, se você é crente, está de acordo com isso, você está pecando o pecado da omissão. Estou falando para você que é crente. Amém? Olha, eu já disse e vou repetir, não é a questão de ser direita ou esquerda, Bolsonaro ou Lula, é a questão de ser justo. E esse governo é injusto. Se você é crente, meu irmão, principalmente se você é pastor e você está aceitando essa condição, concordando com tudo isso, com esse sistema desgraçado que anarquiza com as nossas crianças, que faz tudo errado, se você está concordando com isso, você está pecando o pecado da omissão. Amém? Estou dizendo isso aqui para você que é crente, olha. Você que é líder, meu irmão, espiritual, pastor, e se você aceita esse sistema de bom grado, sistema socialista, marxista, progressista, comunista, leninista, que é tudo a mesma coisa, corrupto, ladrão, se você está de acordo com isso, e se você vota nessas coisas, você está pecando o pecado da omissão, porque você está concordando com o mal, porque o sistema é socialista marxista, que eles hoje estão chamando de marxismo cultural, é bonito, né? Mas é um engodo do Satanás. Amém? Eu quero dizer isso aqui para você, porque eu quero abençoar a tua vida. Olha, claro que
2 Coríntios capítulo 6, ele tem um contexto, eu vou ler só o versículo 14, que diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não tem. Você vai, casamento, amém, também. Mas o que tem, querido? Olha, eu quero só te alertar, querido. Você que é cristão de verdade, Mao Tse Tung, acho que foi em 1954 que começou o governo dele, não tenho bem certeza, acho que foi, mas quando ele começou o governo dele, ele reuniu os líderes religiosos, os pastores, os líderes mais importantes lá da Coreia. E ele conversou com esse pessoal que estava implantando um sistema novo, que era o comunismo, que ia ficar todo mundo igual, ó, show de bola. Quando ele implantou o comunismo, sabe o que ele fez? Mandou matar todos os líderes, todos os pastores. E hoje na China, quem prega o evangelho de Jesus, se for pego, o primeiro a entrar na cana é o líder e depois o resto. E quando não mata, manda para um campo que eles chamam de campo de recuperação, que é um campo de concentração para matar a pessoa. Então, pastor, você que é socialista, progressista, e prega o cristianismo progressista, você não está pregando o evangelho de Jesus. Acorde. Olha, a Janja, com todo respeito, ela como primeira-dama, é a primeira-dama do Brasil, todo o respeito que a primeira-dama merece ter. Agora, ela se reunir com igrejas evangélicas e levar o MST presente, que é um grupo de terroristas. Você que está de acordo com isso, meu irmão, você está pecando o pecado da omissão. Você está concordando com o mal, com a obra do mal. Porque esse governo, ele não faz o bem, ele faz o mal. Desde que ele se elegeu dessa última vez agora, e todas as outras, mas nessa última, ele não tem governado o Brasil. Ele tem perseguido aqueles que são de direita, assim como eu e você que é. Mas estamos aqui, você precisa orar mesmo. Como eu gostaria que a Janja viesse aqui para fazer uma reunião com a gente. Eu ia recebê-la com a maior alegria, né? Até dar um abraço, dizer seja bem-vinda, sente aqui, escute e assista ao culto. É assim que a gente faz. A igreja está aberta. Culto hoje é às 19 horas. Pega um avião aí e vem. Aliás, 19 não, 18, 18 horas. Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza, Ceará. Então, meu querido, essa palavra é para você. Você que é crente, meu querido, olha, não se engane, não se iluda. A luz é diferente das trevas. E Cristo é a luz. E onde Cristo chega, a luz tem que brilhar, ou seja, tem que prevalecer a palavra de Deus e não a palavra do mal. Você que concorda com todo esse mal que está acontecendo no Brasil, se você é um cristão genuíno, convertido, você está cometendo o pecado da omissão e Deus vai te cobrar. Não estou dizendo praga nenhuma, se você conhece a Bíblia, você sabe disso. Amém? A igreja está aberta para qualquer socialista que quiser vir aqui assistir o nosso culto. Você será bem-vindo, você será bem recebido. Nós servimos um cafezinho ainda aqui, está dando para comprar. Amém? Depois do culto. Jesus é lindo, amados. Se você é um cristão de verdade, ore para que a nossa pátria se liberte das garras desse governo miserável que está levando o Brasil para o buraco. Olha, você não sabe o que é uma guerra civil, meu querido. E esses caras levantaram brasileiros contra brasileiros. Perverso, covardes e injustos, tá certo? O cristão está aqui para abençoar. Como eu gostaria que você ouvisse essa palavra e que você pensasse, se você apoia esse sistema governamental que está aí, repense a sua posição. Esse sistema é maligno. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Deus abençoe a igreja cristã no Brasil. E quando eu digo igreja cristã, irmão, são todos os convertidos. Amém? O CNPJ é só por uma questão social, mas são todos os convertidos. Se você é convertido e apoia esse sistema, você está pecando. Eu não tenho medo de dizer isso. O Senhor tenha misericórdia do Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.